A graça e a paz, meus amados, queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Vamos aí gravar mais um vídeo? Então, hoje o vídeo vai ser a respeito de falso evangelho e falso cristianismo, tá? Porque, na verdade, o verdadeiro evangelho é como eu sempre falo, Cristo veio para salvar os pecadores, né? Para dar vida por nós, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para isso você tem que se arrepender dos pecados, tem que entregar a vida para Cristo verdadeiramente, para Ele conduzir você pelo Espírito Santo do poder dele. A gente vai falhar em alguns momentos, aí vai cair, vai tropeçar, mas vai se levantar, vai se prostrar, vai pedir a força a Deus, vai pedir que Ele nos capacite a andar em santidade. É uma luta, irmãos, é uma luta da carne contra o Espírito. Uma hora a gente vai cair, mais vezes a gente vai ter vitórias do que ter derrotas, mas às vezes a gente vai cair também algumas vezes, isso é natural. Porque quanto mais você faz a vontade de Deus, mais o sistema do inimigo te persegue. O próprio inimigo, ele move coisas contra você, pessoas para te atacar, para falar coisas contra você, situações que vêm contra você, entendeu? Mas se você tiver alicerçado na fé verdadeira, alicerçado na rocha que é Cristo, por mais que você passe por dificuldade, por perseguições, por tribulações, você tem uma paz interior, você tem o amor de Deus. Não é um amor permissivo, é um amor que Deus às vezes ele vai te fortalecer, te animar, te consolar, mas às vezes ele vai te corrigir, vai te chamar a atenção e vai te confrontar. O evangelho sem confronto não é o evangelho, porque o que te converte é o confronto. Quem convence o homem da quem convence o homem do juízo, da justiça de Deus e do pecado é o Espírito Santo. Então, para te convencer do pecado, você tem que olhar para dentro de você e consertar os seus erros. Os seus não, os nossos. Eu também estou na mesma luta, buscando me moldar segundo o caráter de Cristo, segundo a semelhança de Deus. Moldar o meu caráter, melhorar como pessoa, como ser humano, de fé em fé, de glória em glória e tentar buscar a santidade. Santificação não tem a ver com perfeição, tá? Santificação, quando fala do Criador, de Deus, de Yahshua, tem a ver com perfeição, aí sim. Mas quando fala de nós, tem a ver com separação do mundo para fazer a vontade de Deus. Separação dos ensinos do mundo, do que o mundo ensina, do que o mundo prega, das culturas do mundo, das ideologias do mundo, para crer na palavra de Deus e colocar em prática o que Deus nos ensina mediante a palavra. É isso que é o exercício da verdadeira fé, né? Então eu venho falar desse assunto aí, sem muitas delongas, né? E sem confronto, hoje também, falando que as igrejas não pregam mais sobre pecado, porque eles não querem que... Porque senão a pessoa sai da igreja, porque o verdadeiro evangélico tem que ter confronto do pecado, entendeu? Não para julgar a pessoa, com o intuito de julgar ou condenar ninguém, com o intuito da pessoa se olhar, levar a pessoa à reflexão e análise dos seus erros para se consertar, não é para... E a gente mesmo, não é só a gente que fala para os outros, senão a gente seria hipócrita. Não adianta você tirar o cisco do olho do irmão, tendo uma trave no seu. Primeiro tira a trave do seu olho, para depois tirar o cisco do irmão. O que é tirar a trave do olho? Se consertar você mesmo, os seus erros. E é o que eu faço comigo mesmo. Eu me examino, eu tento me corrigir, peço a Deus força pelo Espírito Santo, do poder de Deus, para me guiar, para me consertar, para me limpar, para me purificar. Porque eu sou falho também, como qualquer um, irmãos. Eu tenho minhas lutas contra a minha própria vontade, a minha própria carne, para fazer a vontade do Criador. E eu preciso dele, da força dele, porque sozinho eu não faço nada. Cristo falou isso, sem mim nada podeis fazer. Entendeu? Então, não pregam mais do livro de Apocalipse nas igrejas, não prega, né? Coisas essenciais que tem que ser falada e ser pregada. Porque para isso que Deus levantou profetas, levantou apóstolos, levantou seguidores de Cristo, para poder falar com ousadia do Espírito Santo. Não com medo do que o homem vai pensar. Você não está aqui para agradar o homem, você está aqui para agradar o Criador. Não é igual os religiosos falam, não, se você não aceitar Jesus, tem que aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Não é assim que se prega. Você tem que apresentar a Deus. Ó, Jesus te ama, ele se deu a si mesmo na cruz para pagar os seus pecados, por amor a você. E ele te chama para o seu reino, para fazer a sua vontade, mas ele entende as suas falhas, todos nós somos errados, somos falhos, todos nós estamos na mesma condição de pecador e precisamos todos do Salvador. Então o Evangelho é pregado apresentando as boas novas, o que Cristo fez por nós,
para poder tocar no coração e na alma das pessoas, para elas se entregar, para ter a salvação eterna, né? A salvação da alma. As pessoas querem Deus para abençoar ela nessa terra, para dar bênçãos terrenas. Elas não querem preocupar com a salvação eterna. E é isso que o sistema quer. Ele te dá lazer, te dá diversão, não que seja errado. Mas quando você põe essas coisas na frente de Deus, você se afasta da palavra, se afasta do tempo de oração, do tempo para com Deus, para pôr as coisas desse mundo na frente do Criador. É onde que está sem Deus, está adorando outras coisas do mundo, não o Criador. Entendeu? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui tá bom. Essa parte aqui. Peraí. Oh my God. Aqui tá bom. Parou para pensar que algumas pessoas parecem viver uma fé que não se sustenta quando a cortina se fecha? Elas falam de amor, citam versículos, erguem as mãos em adoração. Mas no íntimo a história é bem diferente. É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Não para julgar. Sobre os sinais que revelam quando alguém apenas aparenta ser cristão, mas não vive de fato essa verdade. E o mais importante, esse vídeo não é para apontar dedos, mas para que cada um de nós se olhe no espelho da alma e se pergunte: será que minha fé é real? Ou será que estou construindo uma fachada? Nos próximos minutos, você vai conhecer 10 sinais claros que distinguem a autenticidade da ilusão espiritual. Não é sobre alguns podem soar o tanto que você faz. Não é sobre o tanto que você erra ou deixa de errar, sobre o que você faz ou deixa de fazer. É sobre o que Deus faz por você, o que Cristo faz por você. É ao contrário de você fazer alguma coisa por Deus, é deixar Deus fazer por você, mediante o Espírito. Tudo bondade que a gente faz vem de Deus, não vem da gente mesmo. Porque na nossa carne não tem bem algum. Quando eu falo isso, as pessoas não entendem. Leia a carta aos Romanos, você vai entender o que eu falo. Entendeu? Vamos lá. Outros desconfortáveis, mas todos carregam uma oportunidade, a chance de revermos onde estamos e para onde queremos caminhar. A verdade é que qualquer um de nós pode cair na armadilha de querer parecer mais espiritual do que realmente é. Se a gente não vigiar, qualquer um. Quando Jesus esteve entre com mais conhecimento bíblico que tenha, porque a gente já disse, nós não somos salvos pelo tanto que a gente conhece da palavra de Deus. Não quer dizer que você não tenha que ler a Bíblia todos os dias, que ter intimidade com o Senhor na palavra dele, porque a palavra dele é o Espírito que vai te guiar pelo que é correto, de acordo com a vontade dele. Se você não ler a palavra, você vai chamar o errado de certo e o certo de errado, como é o que acontece com a maioria dos seres humanos hoje, né? No mundo aí. Então, sem Cristo nada podeis fazer, entendeu? Então, Deus não tá também, ele não é o Deus que nem o Deus que inventam aí, que é o Deus só de amor, permissivo, né? Que você pode pecar à vontade, que ele vai te salvar. Não, não é. Isso não é o Deus da Bíblia. Mas ele também não é um Deus carrasco que fica contabilizando os seus pecados, os seus erros. Desde que você tenha quebrantamento, reconheça que você errou, comece de novo, busca a força em Deus para você se tornar uma pessoa melhor, parar de pecar muito, não viver em pecado e viver sempre contrito toda vez que você errar e buscar a força em Deus para não viver na prática do pecado. É isso que Deus quer, entendeu? Agora tem uns que não, que vivem na prática do pecado contínuo, né? Cheio de fruto do pecado, fazendo todo tipo de obras do pecado e não se arrepende, não tem arrependimento sincero. Vamos lá. Ele foi direto ao falar sobre isso. Criticou os fariseus por estarem mais preocupados com a aparência do que com a justiça, a misericórdia e a fé. Isso nos mostra Cristo que falou, o problema não é no... Vós tem bonito por fora, podre por dentro, aparência da piedade, mas por dentro são ossos de rapinas e toda obra de imundícia, entendeu? Por fora parece de Deus, parece santo. A carta João fala, nem todo, filhinhos, provai os espíritos, que nem todo que fala de Deus vem de Deus. Há muitos falsos profetas que se levantam no mundo. Por mais que umas pessoas tenham dons, que Deus dá dom a todos, certo?
Paulo fala na carta de 1 Coríntios, que se você tiver todos os dons e não tiver amor, amor verdadeiro, não amor permissivo desse mundo, é igual a paz. Cristo fala, deixa a minha paz, não como o mundo a dá. O mundo dá uma paz, mas não é igual a de Deus. A paz de Deus, mesmo você passando por dificuldade, você tem a serenidade, entendeu? É igual o amor de Deus. O amor de Deus não é amor permissivo. Não, pode pecar à vontade, que eu já paguei mesmo. Não é isso, entendeu? Então a pessoa distorce muita coisa. A hipocrisia religiosa atravessa gerações. A pergunta é, como não repetir esse erro? É aqui que entra a proposta deste vídeo. Não oferecer fórmulas mágicas, mas guiar você por um caminho de reflexão profunda. Um caminho em que você vai identificar comportamentos, comparar com sua própria vida e, no fim, compreender melhor o que significa viver um cristianismo de verdade. E talvez o maior segredo esteja justamente nisso, em não temer a verdade. Porque se existe algo mais perigoso do que enganar os outros, é enganar a si mesmo. O que será que vamos descobrir juntos não temer a verdade. Até o final desta jornada? Deixar a verdade te confrontar. É simples de perceber. Mostrar os seus erros. Viver para si mesmo em vez de viver para Deus. Pessoas assim podem até demonstrar espiritualidade diante dos outros, mas suas motivações são voltadas ao próprio ego. Jesus disse claramente, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Depois eu vou fazer um estudo do significado de negar a si mesmo. Muita gente confunde isso, tá? Acha que negar a si mesmo é você não poder ter lazer, viver isolado dentro de casa, estudando a Bíblia e só sair para fora para pregar a palavra. Você prega a palavra, irmãos, de várias formas. Você, que nem nas redes sociais, que nem a gente está pregando, você prega ao vivo para uma pessoa, com contato direto com ela, mas você prega também sem falar uma palavra. Sabia disso? Você prega como assim? Paulo diz, segundo a carta aos Coríntios, para quem estuda a Bíblia, que vós sois a carta de Deus escrita em vossos corações. Então, como que você prega a palavra sem falar nada? Com as suas atitudes. Andando na justiça, sendo justo com as pessoas, sendo verdadeiro, não traindo ninguém, não manipulando, não enganando, não fazendo fraudulência, com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, que os dons, se não tiver amor verdadeiro, todos os dons que você tiver, de expulsar demônios, de falar em línguas, de curar enfermos, vai se perder. Por quê? Porque o próprio Cristo e Paulo falou nas suas cartas também, que se não tiver amor, nenhum Deus vai aproveitar para ele. Mesmo que você tenha feito, quer a prova disso? Vai no livro no Evangelho de Mateus, que o Yeshua falou. Naqueles dias me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônio, não fizemos muitas maravilhas, não curamos enfermos. O que Cristo fala? Não vos conheço, a parte de mim, vós que pratica a iniquidade. Porque nem todo que diz Senhor está lá no reino do céu, só aquele que faz a vontade do Pai. Quer dizer que o fruto do Espírito é muito melhor para Deus do que os dons espirituais. Então, muitos vão fazer dons ou expulsar demônio, mas vão se perder. Porque a intenção dele é errada, é se gloriar em si mesmo, é mostrar para os outros, é filmar, tirar selfie quando ajuda o necessitado. E isso você está vivendo para você mesmo, para o seu ego. É você ficar falando para os outros, tocando trombeta. Fiz isso, fiz aquilo. Eu. O Senhor está vendo o que você faz, não precisa você anunciar, tocar trombeta das suas boas obras. Ou então, a não ser que você fale como exemplo, para dar exemplo para as pessoas imitar, fazer como Paulo falou em 1 e 2 Tessalonicenses, sejam nossos imitadores e da igreja de Deus, entendeu? Praticar as boas obras, mas não para ficar se gloriando, falando, como eu sou bonzinho, eu fiz isso, ajudei fulano, ajudei ciclano, não precisa disso aí, né? Isso é uma falsa piedade, é uma falsa humildade, entendeu? Falsa aparência de piedade. De uma vida centrada em si mesmo. Eu mesmo já caí nessa armadilha. Todos nós já caímos participava de tudo, um dia na vida nisso. Esperava só que a gente tem que reconhecer que erramos, né? Eu não quero reconhecimento do homem, nem glória de homem, eu quero agradar o Criador. Eu quero me santificar, mudar meu caráter, mudar minha vida, ser pessoa justa, ter o fruto do Espírito, domínio próprio, mansidão, né?
mansidão não significa também que você não tem que falar das coisas erradas, não, irmãos. Porque muitos também distorcem isso. Ah, você é manso, mas você fica criticando o fulano. Não é você colocar contenda entre irmãos é uma coisa. Você criticar a distorção da palavra e os erros doutrinários é outra. Deus nos alerta e chama para você julgar o erro, provar o espírito. E contra o engano, certo? Mas também ser manso para os irmãos. Ele está falando de irmãos, para você não ficar criticando um irmão ao outro. Ele não está falando de pessoas que creem de outras que não creem. Que essas que usam a palavra para enganar não são irmãos. Eles são filhos do outro, entendeu? Então, que comunhão tem Cristo e Belial? Que diz carta ao Coríntios, 2 Coríntios. Que comunhão tem a luz com as trevas? Ué, vamos lá. Dia frustrado. E foi nesse processo que percebi algo importante. Eu não estava servindo para glorificar a Deus, mas para satisfazer meu próprio orgulho. Essa é a essência de uma fé falsa. Buscar retorno pessoal onde deveria existir entrega. O verdadeiro cristão, por outro lado, entende que até os pequenos gestos podem ser feitos para a glória do Senhor. Não se trata de aplausos. Dá um copo de água para o necessitado, quem está com sede. Amar seus inimigos. Você consegue amar seus inimigos? Sem Cristo, sem o poder do Espírito Santo, o que você vai querer é se vingar dos inimigos. Você não vai querer perdoar ele. Não estou falando que a gente vai perdoar na hora que ele fizer o mal para você. Não é isso. Ninguém consegue, nem a gente que é cristão. Mas você vai refletir, vai pensar e lá vai perdoar. Perdoar não é convivência. Perdoar não é aceitar as coisas erradas que ele faz contra vocês. É pôr no esquecimento. Se você vê que ele se arrependeu, você perdoa ele. Mas você não precisa conviver com ele. Ele lá, você cá. Entendeu? É você não guardar rancor, você perdoar. E se ele se converter e precisar da sua ajuda, você estende a mão. Isso só é possível você efetuar esse gesto com o Espírito Santo. Se você não se entregou para Cristo, você não consegue. Entendeu? Então vamos seguir aqui. Amar seus inimigos, amar o próximo como a você mesmo, fazer um copo de água, dar um alimento para o seu inimigo. Você consegue fazer isso? Jesus Cristo falou: se amar quem vos ama, que bem fazeis isso, até os descrentes fazem. Entendeu? Não fazer bem nenhum. Você tem que amar aqueles que te odeiam. Você tem que orar por aqueles que vos perseguem. Eu oro o tempo todo por aqueles que me perseguem. Não para ele parar só de me perseguir, mas para ele se converter para a salvação das almas dele. O que Cristo fez com os algozes dele, que crucificaram ele na cruz? Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. O perdão é um ato de libertação. Não da pessoa que você perdoou, mas seu. Entendeu? Porque você não vai ficar conduzido pelo rancor, pelo ódio. Porque quem tem ódio e rancor, no Espírito de Deus não está nele. Você se autocondena a si próprio. Quando você entende isso, você consegue perdoar. Entendeu? E mesmo que a pessoa não te perdoou, mesmo que ela não se arrependeu, é Deus que vai julgar ela, não é você. Entendeu? Mas muitos não entendem isso daí. Elogios, mas de viver uma vida que aponta para alguém maior. Enquanto isso, aquele que a gente tem que ser sincero. Vamos supor, muitos falam assim, mas é fácil você falar, irmãos. Quando acontecer uma coisa grave, por exemplo, alguém fazer alguma coisa abominável para alguém da sua família, ou, sei lá, tirar a vida de alguém que a gente ama, será que você vai perdoar? Irmãos, sinceramente falando, não sei. Como é que eu vou saber se eu nunca passei por uma coisa dessa? Eu sei que eu já perdoei pessoas que me perseguiram, eu já perdoei pessoas que tentaram fazer eu perder meu emprego e quase conseguiram, e eu perdoei ela. Nesse sentido, eu já perdoei. Pessoas que me traíram, porque Cristo foi traído. Né? A gente, como cristão, também vai passar pelo mesmo processo. A gente, como cristão, não vai ser herdeiro das bênçãos espirituais e terrenas que Deus pode nos dar. A gente vai ser herdeiro das bênçãos espirituais e terrenas, mas também das aflições de Cristo. O verdadeiro cristão, quais são as aflições de Cristo? Cristo foi odiado, foi pregado na cruz, foi perseguido por falar a verdade. Quando você falar a verdade, você vai ser perseguido. Aqueles que não creem na verdade vai te perseguir, vai ser conduzido pelo diabo para te perseguir. O que você tem que fazer? Orar para que ela se converta.
né? A nossa luta, Paulo diz que não é contra carne ou sangue, mas contra principado, potestade, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a gente tem que se revestir com oração, com a palavra, se revestir das armaduras de Deus para lutar contra as astutas ciladas do diabo. Porque a gente luta com as armas espirituais, orando para que a pessoa se converta. Se ela não se converter, aí ela vai dar conta a Deus. Entendeu, irmão? Mas o nosso papel é orar pelas pessoas, pelos inimigos. Entendeu? Para eles se converter, pelos governantes, para que a gente tenha uma vida quieta e piedosa, para que eles façam o que é correto, o que é justo por nós, mesmo que as profecias se cumpram do livro de Apocalipse, mas não importa, o nosso papel é orar, porque tem governo que não vão se converter mesmo, vão ser corruptos e vão para a perdição eterna, como a palavra diz. Mas o nosso papel é orar, porque vai ter alguns que vão se converter. Não importa se é rico, se é pobre, se é miserável, se não é. Nosso papel é pagar o mal com o bem, entendeu? É isso. Esse é o verdadeiro cristão, né? Aí fala, isso é absurdo, então eu não sei, aí cada um, né? Aqui não é uma imposição, já falei. Usar a fé como vitrine. O segundo sinal aparece logo em seguida. Buscar atenção em vez de honrar a Deus. Jesus advertiu contra isso quando falou daqueles que fazem boas ações para serem vistos. É fácil cair nessa cilada, especialmente em tempos de redes sociais. Por isso que ele fala, vigiar e orar para não cair na tentação, né? Do engano, do autossuficiência, de você querer se aparecer, fazer boas obras só para mostrar para os outros, ou para querer algo em troca. Isso aí é falso cristão, né? O cristão que vai buscar a Deus por interesse de Deus dá bênçãos terrenas, tipo, me dá um cargo na empresa, me faz empresário, me faz prosperar, me faz enriquecer, Deus me dá isso, só me dá, só pede, você não pede, a minha oração eu nunca peço essas coisas para Deus, eu peço sempre saúde, que Deus me deu meios de eu ter meu sustento para ser honesto e para, se der, ajudar o meu próximo. Eu peço para Deus me santificar, me purificar dos meus pecados, né? Me dar fortalecimento espiritual, sabedoria do Espírito Santo, para mim não ser enganado. Oro pelos irmãos para que Deus dê a mente sã para eles, que Deus abra os olhos espirituais daqueles que ainda estão enganados, que Deus abençoe com bênçãos espirituais, que não deixe faltar o alimento, que não deixe faltar, que Deus os proteja e guarda das obras más desse mundo, que Deus guarde, proteja as suas vidas. É isso que eu oro, a minha oração é nesse sentido. Dificilmente você vai me ver eu orando, pedindo, me dê isso, me dê aquilo. Se for da sua vontade, Senhor, se o Senhor quiser me dar, eu aceito de bom grado. Se não me dá, eu vou te adorar do mesmo jeito. Se deixar eu passar por provações, eu vou adorar a Deus do mesmo jeito. As provações me faz crescer, me faz evoluir espiritualmente. Então é assim que eu oro. Se Deus me der, eu fico feliz. Eu agradeço, louvo a Deus. Se Ele não me der, Ele já me deu a vida, já deu o ar que eu respiro, já me deu um teto sobre a minha cabeça, já me deu veste, não me falta o que comer. O que eu quero mais dessa vida? Não vou levar nada desse mundo. Vamos lá. Vou levar o amor que eu tenho pelo próximo, os momentos bons que eu vivo com meus entes queridos, familiares, com meus irmãos e irmãs em Cristo. Se eu tiver a oportunidade de conviver com eles, amando eles, eles me amando, é isso que a gente leva. Vamos lá. Espetáculo. Mas a fé genuína não precisa de holofotes. A fé verdadeira se mantém firme, mesmo quando ninguém está olhando. E aqui vai um convite para você interagir. Escreva nos comentários a frase: quero viver uma fé verdadeira. Essa é a declaração que pode marcar o início de uma nova postura no seu coração. O terceiro sinal é quando as palavras se tornam vazias. Jesus disse: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. É possível conhecer a linguagem certa, repetir versículos de cor, até dar conselhos aparentemente espirituais. Mas se o coração não acompanha, tudo se esvazia. É como uma taça brilhante por fora, mas imunda por dentro. Eu vivi isso em certo momento da minha vida. Sabia responder nas reuniões, sabia o que dizer para soar espiritual, mas no íntimo minha vida estava seca. Minhas orações eram automáticas, sem profundidade. Eu falava sobre confiar em Deus, mas na prática confiava apenas em mim mesmo. Foi um choque perceber a distância entre o que saía da minha boca e o que havia no meu coração.
A verdade é que fé autêntica não é sobre discurso, mas sobre prática. Tiago nos lembra: sejam praticantes da palavra, não só ouvintes, e não apenas ouvintes. Isso significa que minha fé que deve ser vista a palavra? nas atitudes de justiça, de verdade, de comunhão com os irmãos, de obedecer a palavra. A carta de João fala, quem é de Deus obedece seus mandamentos. O mandamento não é o antigo mandamentos, tá? É lógico que os mandamentos morais dos 10 mandamentos a gente tem que obedecer, mediante o Espírito Santo. Mas o mandamento é o mandamento de Cristo, amará o seu próximo como a ti mesmo, né? E amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Desses 2 mandamentos depende de toda a lei. Porque se você ama a Deus, você ama o próximo. Agora, a mesma carta de Tiago fala, se você disser que ama a Deus e odeia o seu irmão, você é mentiroso. Porque como pode amar a Deus a quem não vê e odiar ou não amar o irmão a quem vê? Ele está falando de um irmão, né? Porque tem muitos irmãos em Cristo que ficam se matando aí, se brigando, armando contenda, jogando um contra o outro. Onde está o amor de Cristo aí, gente? Entendeu? Igual estava lá a igreja de Coríntios, quando Paulo criticou as divisões. O corpo de Cristo não pode ser dividido, tem que ser unido. Ninguém tem que se achar melhor que ninguém. Ninguém é mais sábio que ninguém. Cada um contribui. Cada um está no nível espiritual, um mais avançado, o outro menos. Mas você não tem que se orgulhar e se achar melhor que o outro. Você tem que compartilhar do seu conhecimento. Compartilhar dos dons que Deus te deu. Né? Ser bom dispenseiro da multiforme sabedoria do Criador. Não é você reter para você, ser egoísta. Entendeu? As pessoas parecem que não aprendem isso. Por quê? Porque dá ouvido para as ideologias do mundo, não para a palavra de Deus. Ela prefere acreditar no homem sábio, na ciência, no cientista, na mídia, nos governantes corruptos, do que crer na palavra de Deus. Ela põe as coisas desse mundo, dá mais valor para as coisas das pessoas do mundo do que da palavra do Senhor, do Criador. Não só nas frases bonitas que compartilho. O quarto sinal é mais perigoso: enganar os outros. Jesus alertou que existem lobos vestidos de ovelhas. Gente que sorri, levanta as mãos, fala em nome de Deus, mas carrega intenções ocultas. Muitas vezes parecem inofensivos, até piedosos. Mas por trás, manipulam, espalham mentiras, buscam apenas seus interesses. E é aqui que surge uma questão inquietante. Será que às vezes nós mesmos não usamos máscaras, escondendo o que realmente Paulo somos? Paulo fala que a gente tem que se examinar, nos avaliar, né? Então, só que a pessoa avalia os outros. Quando a palavra fala orar e vigiar, não é vigiar os outros, é vigiar você. Orar e vigiar para você não errar, para você não pecar. E outra, quando o dia do juízo vier, que o Senhor Yeshua vai vir julgar as nações no dia do juízo, nós vamos dar conta não só das nossas obras, boas ou ruins, mas do que a gente fala, da nossa língua, sabia? Muitos aí ficam com palavras maliciosas, com palavras profanas, ou então fuxicando com a vida dos outros, em vez de cuidar com a sua. Entendeu? Tudo isso vai sendo colocado no livro lá, que tem livros lá, sendo escritos pelos anjos para Deus, das nossas obras aqui na terra. Tudo isso que a gente fala, que a gente faz, vai ser julgado. E as pessoas zombam, né? Fazer o quê? Manter uma imagem de espiritualidade. O quinto sinal é talvez o mais evidente. Aquilo que o homem plantar, ele colherá, sem arrependimento. A justiça do homem não vale nada, mas de Deus... que o chama de Senhor entrará no reino, mas apenas quem faz a vontade do Pai. Isso não significa perfeição, mas disposição. Não, perfeição ninguém vai ser. O falso cristão não luta contra o erro. Ele se acomoda nele, justifica, se acostuma. Você não pode confrontar o erro. Você não pode falar para irmãos. É lógico que você tem que confrontar o erro com mansidão, sem julgar a pessoa. Ficar falando, você vai pro inferno. Não, nada disso. É você, irmão, eu posso falar, eu gosto de você, Jesus te ama. Você tá errando aqui, cara. Isso aqui tá errado, isso aqui você tá desagradando o Senhor. Aí a pessoa pode até não concordar na hora, mas ela vai avaliar, vai meditar, se ela for cristão verdadeiro. Se não for, ela vai ficar se justificando, vai ficar falando que ela tá certa, não vai reconhecer o erro e vai continuar nas práticas erradas. Mas você fez sua parte, aí você não pode ficar impondo para ela.
as coisas. Você não impõe. Você fala. Se ela não quiser ouvir, você larga lá e ora por ela. É o máximo que você pode fazer. Você já fez sua parte. Se ela te ouvir, você vai ajudando ela a se reencontrar. Assim como você se reencontrou. Outros te ajudaram lá atrás, te mostraram o caminho, te ajudaram a se corrigir os seus erros. Porque os irmãos servem para isso. Não só para ajudar, para dar alimento quando necessitar, ajudar em uma necessidade, ou só para pregar a palavra. Serve também para corrigir, para chamar a atenção. Deus usa a pessoa para nos chamar a atenção. Não de uma forma religiosa, apontando o erro dos outros, acusando os outros, falando de seus pecadores, que não sei o que lá, né? E que isso, que... Não, você vai falar com uma forma mansa, com uma forma usada pelo Espírito, com mansidão, não com o apontamento de dedo. Mas só que tem pessoas que mesmo com mansidão, você falando assim, ela fala, você está me julgando. Você não está julgando, você está mostrando para ela refletir, para ela se corrigir para o bem dela. Esse é o verdadeiro amor, o verdadeiro irmão ou irmã em Cristo. Agora, o mundo ensina que é outra coisa, né? Aí ele distorce a palavra de Deus para poder a pessoa não reconhecer o erro. Que nem nas igrejas não prega mais sobre Apocalipse, não confronta mais o pecado. Fala assim, não, Deus é amor, não, você pode, você consegue ser maravilhoso, você é joia rara, você vai prosperar, Deus vai te dar riqueza. Esse é o evangelho, que é o falso evangelho, que Paulo fala em carta aos Gálatas, que seja amaldiçoado quem apresentar outro evangelho, que não que está escrito na palavra de Deus. Dizia seguir a Cristo, mas se mantinha em um relacionamento cheio de práticas que sabia serem erradas. Ele mesmo confessava que não estava certo, mas não tomava nenhuma atitude para mudar. Com o tempo, o coração foi se afastando completamente da fé. O problema não foi o tropeço em si, mas a falta de arrependimento genuíno. Exatamente. Quando olhamos para Davi e Pedro, vemos algo diferente. Somos nós todos que temos que olhar para nós mesmos, mas ambos choraram para nos corrigir quando erramos. Clamaram por perdão e foram restaurados. O que os diferencia do falso cristão é o coração quebrantado. O sexto sinal é guardar ódio contra outros irmãos. Olá. João foi categórico. Quem diz estar na luz, mas odeia seu irmão, ainda está nas trevas. A marca mais clara do discípulo de Jesus não é o quanto ele sabe de Bíblia ou o quanto ele participa. Porque o falso profeta também sabe de Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, mas ele distorce. Não que você não deva ler a Bíblia todos os dias, mas ele está querendo dizer que não adianta você saber da Bíblia e não pôr em prática. Não é isso que vai te salvar. Entendeu? O que te salva não é o tanto que você faz, é você fazer com sinceridade. Não é a quantidade, é você fazer com amor, com sinceridade de coração. Às vezes você faz pouco, mas faz de todo o coração. Entendeu? Mas a maneira como ama. E eu preciso te deixar uma reflexão para não sair da sua mente. De todos esses sinais, qual deles você acredita ser o mais difícil de identificar em si mesmo? Pense nisso com sinceridade, porque essa resposta pode abrir os seus olhos para verdades que ainda estão escondidas. O sétimo sinal é a desobediência. Muitos dizem crer, levantam a voz em louvor, falam sobre fé com entusiasmo, mas quando chega a hora de obedecer, preferem justificar seus próprios caminhos. Jesus perguntou: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Essa pergunta ainda ecoa hoje como um espelho diante de cada um de nós. A obediência não é sobre perfeição, mas sobre disposição. Eu mesmo vivi um tempo em que Deus me pediu para abrir mão de algo que eu não queria largar. Eu racionalizava, dizia a mim mesmo que não era tão sério, mas o Espírito Santo não me deixava em paz. Até que percebi que obedecer pela metade é o mesmo que desobedecer. Só quando entreguei de verdade, experimentei a paz que vem da submissão. O oitavo sinal é negligenciar o essencial. Jesus condenou os fariseus porque eles eram zelosos nos detalhes, mas esqueciam da justiça, da misericórdia e da fé. Hoje a cena se repete. Pessoas que não perdem um culto, discutem teologia nas redes sociais, mas não conseguem perdoar dentro de casa ou agir com amor
diante de quem sofre. Eu já vivi esse desequilíbrio. Conhecia versículos de cor, mas não tinha coragem de pedir perdão a quem feri. Parecia espiritual para fora, mas meu coração estava distante do que Cristo ensinou. Foi doloroso perceber que eu estava valorizando o ritual acima do essencial. E talvez essa seja uma das maiores armadilhas da religiosidade. Gastar energia em parecer correto e esquecer que o verdadeiro... É você se consertar de dentro para fora, se corrigir. Você mudar a sua mentalidade, seu caráter, né? Você obedecer a palavra, não é ser perfeito, é você fazer o máximo para... Se Deus falar para você largar alguma coisa que não é da vontade dele, é você largar para fazer a vontade de Deus. Isso é negar as suas vontades, entendeu? Se falar, se fazendo de surdo, né? Justificando o próprio erro, né? Em vez de se consertar, né? Eu já errei também, já ofendi pessoas, já falei o que não devia lá atrás e vi que eu estava errado e tinha que me consertar, né? Isso que Deus quer, o quebrantamento, um arrependimento. Sem arrependimento ninguém verá a Deus. João Batista falou para os religiosos fariseus: dá fruto digno de arrependimento. Você acha que um pouco de água só limpará essas peles de cobra? Você tem que dar fruto de arrependimento. A água do batismo é só um simbolismo para identificar que você se arrependeu. Mas o que leva ao arrependimento é nascer de novo, nascer do Espírito, nascer da palavra de Deus. Entendeu? O cristianismo se mede em como tratamos o próximo, em segredo, quando ninguém está olhando. O nono sinal é misturar fé com práticas estranhas ao Evangelho. Paulo já havia alertado que, nos últimos tempos, alguns se deixariam enganar por doutrinas distorcidas. O perigo é real. Pessoas que dizem amar a Jesus, mas ao mesmo tempo confiam em horóscopos, rituais, energias ou superstições. É como se buscassem garantias fora daquilo que Cristo já ofereceu plenamente. Lembro de um amigo que dizia seguir a Cristo, mas carregava sempre uma pedra de quartzo, acreditando que dali vinham boas energias. Perguntei a ele: o único caminho, a verdade e a vida é o Senhor que esse Jesus objeto Cristo. Pode dar algo que Cristo já prometeu? Ele o silêncio é foi o único, a resposta que o verdadeiro mais falou cristão. comigo. Cristo é suficiente. Por isso que fala, o único verdade e a vida o único caminho, a verdade e a vida, e Cristo é suficiente para nós. Entendeu? Nós não precisamos de coisa alguma, nem de objeto, nem de proteção. Sem Deus nós não somos nada. Não adianta você querer. Isso é superstição. Por fé que algo vai te proteger, objeto ou coisa. Isso aí não vem de Deus. Mas, infelizmente, tem gente que pensa que vem, né? Vamos lá. Muitas vezes, quando não confiamos plenamente em Deus, acabamos criando substitutos espirituais. O verdadeiro discípulo, no entanto, entende que não precisa de amuletos, simpatias ou práticas alternativas. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém e não vê o Pai existe senão meio por ele. termo. Ou colocamos nossa confiança inteiramente nele, ou nos deixamos levar por enganos sutis. E chegamos ao 10º sinal: perder de vista o Evangelho. Esse talvez seja o mais grave de todos. Quando o Evangelho deixa de ser o centro, a fé perde o rumo. Foi o que aconteceu com Pedro, que por medo da opinião alheia, começou a agir de forma incoerente. Exatamente. A gente não tem que se preocupar com o que os outros pensam de nós, sim com o que Deus pensa. A gente não está fazendo coisa para agradar as pessoas. A gente agrada as pessoas mediante agradar o Criador. Tipo assim, prega o Evangelho, faz o bem ao próximo, ama o próximo, coisas para o bem do outro, mas para agradar o que Deus nos ensina a fazer. Não para falar o que o homem quer ouvir, entendeu? Ou para se preocupar, ele vai se afastar de mim. Eu não tenho nem quase muitos amigos. Por quê? Porque eu prego a verdade, e a verdade confronta. Então as pessoas não querem ouvir a verdade e se afastam de mim. Mas eu prefiro ficar só eu e Deus do que ficar com gente falsas e com pessoas vestidas de religiosidade que são falsas, sendo que ela não vive o verdadeiro cristianismo. Entendeu? Não que eu deseje mal para ela ou que... Não, eu oro pro bem dela, né? Mas eu não compartilho das mesmas ideias. Só isso, né? Porque e saber o que Cristo fez por nós, a gente faz por Cristo.
por Deus, é o que ele faz por nós. Cristo deu a vida por nós para nos livrar. Maior amor que esse não tem. Então ele comprou a gente com o sangue dele. Então nós somos propriedade exclusiva do Criador. Ele é nosso dono. Nós não somos mais dono de nós mesmos. Entendeu? Por isso que temos que andar guiado pelos seus ensinamentos. Né? A gente vai errar, vai falhar, mas sempre volta para Deus, para Ele nos purificar, para Ele nos exortar, nos ensinar, andar no seu caminho, carregar a gente pela mão, pelo colo, não importa, né? Dava conforme a verdade do Evangelho. E aqui fica uma provocação necessária. Será que em algum momento você já se viu mais preocupado em aparentar espiritualidade do que em manter Cristo no centro? Essa pode ser a pergunta que você define tem que vestir o quanto isso, sua fé terno, está alinhada com a verdade você tem que ou apenas aparência de santo. com a aparência. E as atitudes? Depois de analisar o ato de 10 justiça? sinais, E falar a verdade e parar de peso no manipular coração. as palavras de Deus. A tentação é pensar nos outros. E parar de apontar mentir, quem se e parar de encaixa em trair. cada descrição. Mas a proposta deste A atitude vídeo é maior do nunca que foi a acusar aparência. ninguém. O foco é nos examinar. Paulo disse: examinem-se para ver se estão na fé. Essa é a essência, olhar para dentro antes de olhar para fora. Eu mesmo reconheço que já me vi em mais de um desses sinais. Já busquei agradar pessoas em vez de agradar a Deus. Já coloquei a aparência acima da essência. Já tentei parecer espiritual, quando no íntimo estava distante do Senhor. Foi doloroso admitir, mas foi também libertador. Porque só quando reconhecemos nossas falhas é que a graça encontra espaço para agir. É justamente aqui que mora a diferença entre o verdadeiro e o falso cristão. O verdadeiro não é aquele que nunca tropeça, mas aquele que sempre volta ao caminho, arrependido e disposto a recomeçar. O falso, por outro lado, se acomoda, justifica, constrói uma fachada. O ponto central é simples, mas profundo. Não se trata de quantas vezes erramos, mas de como reagimos quando Deus nos mostra nosso erro. O arrependimento abre portas que a aparência jamais conseguirá abrir. A tristeza, segundo Deus, leva ao arrependimento, mas a tristeza, segundo o mundo, leva à perdição. Que pode mudar a forma como você vê sua própria fé. Será que você tem vivido para ser aprovado pelos homens ou para ser aprovado por Deus? Quando pensamos nisso, percebemos que há um fio condutor em todos os sinais. A substituição do essencial pelo superficial. É isso que transforma uma fé viva em uma fé aparente. E essa substituição pode ser tão sutil que muitas vezes não percebemos. Só notamos quando as consequências já estão diante de nós. A boa notícia é que sempre há um caminho de volta. Sempre há espaço para recomeçar. A cruz continua sendo suficiente e a graça de Cristo é maior do que qualquer fracasso. Ele não rejeita quem vem a Ele com um coração sincero. Isso significa que não importa quantas máscaras tenhamos usado, elas podem ser deixadas de lado hoje. Essa verdade muda tudo. Porque nos lembra que a espiritualidade não está em rituais ou aparências, mas em relacionamento. Religiosidade. Um relacionamento real, íntimo, que transforma não apenas o que mostramos em público, busca excessiva, mas o que somos em segredo. Mesmo que tropeçamos, levantamos, seguimos em frente. Mais profundo. É a busca. Até onde você estaria disposto a ir para viver uma fé autêntica? É fácil falar sobre isso, difícil é abrir mão de tudo aquilo que alimenta apenas a vaidade. Mas é nesse sacrifício que descobrimos o valor da verdade. Não podemos se vestir com pudor, irmãos. Temos que nos vestirmos com pudor, mas não é a roupa que muda o caráter, é a atitude, né? É lógico que o cristão tem que saber se vestir, não é vestir dos pés de cabelo, não pode usar bermuda, não pode usar isso. É lógico que você não pode se vestir de maneira que provoque lascívia nos outros, para você ser visto, para ser desejado ou desejada. A pessoa tem que gostar de você não só pela sua aparência, mas pela sua conduta, pelas suas atitudes, pelo seu caráter, pela sua honestidade, por você amar a pessoa, né? Amar verdadeiramente, não só de aparência. Vamos lá. Para escrever nos comentários: a partir de hoje, escolho viver a essência da fé. Essa frase pode ser o primeiro passo de um novo caminho, não de aparência, mas de autenticidade diante de Deus. Chegando até aqui,
Talvez você tenha percebido algo desconfortável. Em algum momento da sua caminhada, pode ter refletido ao menos um desses sinais. E isso não é motivo para desespero, mas para alerta. A graça de Deus não expõe para humilhar, expõe para curar. Cada sinal que identificamos é, na verdade, um convite para nos aproximarmos mais de Cristo. Eu mesmo precisei encarar essa realidade. Todos nós. Quando percebi que buscava a aprovação dos outros, senti vergonha. Quando percebi que minha oração havia se tornado mecânica, senti vazio. Mas em todas essas vezes, Deus não virou as costas. Pelo contrário, Ele me mostrou que a autenticidade começa onde a máscara cai. Essa é a grande virada. Bom, vou parar por aqui, senão fica grande o vídeo. Muito obrigado, Deus abençoe. Vamos buscar intimidade com o Criador, na palavra, na leitura da palavra, nas atitudes, nas ações, na oração. E mudar os nossos erros, né? Melhorar como pessoa, como ser humano, reconhecer os nossos erros e nos corrigirmos pelo poder do Espírito Santo. Buscar força em Deus, pedir para Ele nos ajudar a vencer a nossa carne, nossos desejos pecaminosos e nos lavar pelo sangue de Cristo, pela regeneração do Espírito. E é assim, prosseguir, irmãos. A tua pessoa confessa, pede a justificação, perdão, você só perde uma vez. Quando você entrega a vida para Cristo, de todos os seus pecados. Aí quando errar agora, vocês pedem a purificação dos pecados, pede a justificação, você pede a intervenção de Cristo junto ao Pai, justo juiz. Você confessa os seus pecados para Ele te purificar. Perdão, Ele já te perdoou, né? O verdadeiro cristão não pede perdão porque ele sabe que já foi perdoado, né? Por todos os seus pecados, até o que ele vai cometer. Mas o falso, ele comete pecado e não confessa, ele se esconde, né? Então o verdadeiro não, você não pode ter vergonha do Senhor, você tem que ir lá, aí que você tem, porque aí você vai precisar dele, para ele te purificar, para ele te pôr no caminho certo, para ele te ir santificando de fé em fé, glória em glória. Sem santidade ninguém verá o Criador, tá bom? Se inscreva no canal, deixa o like, badala o sininho de todas, bem-vindo a novos inscritos, até o próximo vídeo, fui!